Seja bem-vindo a esse módulo, onde você vai entender o que o mercado digital mentiu sobre o que é liberdade. E agora a Gleice vai entrar e nós vamos falar, enquanto ela entra, nós vamos falar exatamente o que o digital mentiu e o que vocês compraram como mentira dentro do digital, do que é realmente viver do digital, ter renda extra e poder ter a tão sonhada liberdade que existe de fato, porém ensinada de forma errada, em que você acaba comprando um ciclo de resultados ao qual você ainda não perpassou por esse resultado, não passou por uma etapa para você conseguir de fato ter esse resultado. Então, o mercado digital existe sim a tal da liberdade, mas existe o quê? Um processo, existe uma jornada, existe etapas para você percorrer. E essa etapa, ela precisa ser respeitada. É como você agora está entrando dentro do método, você começar a querer pular lá no módulo final. Ah, eu já quero ir lá para o módulo que aprende a vender. Mas chega lá, quando você começa a se deparar de como fazer um criativo, como fazer uma arte, como subir um anúncio, como poder usar as estratégias, sua mente não está preparada para poder entender que existe um processo para você aprender a fazer criativos, a mexer no Canva, a mexer no CapCut, a manusear as ferramentas, e aí você está tão assim, em busca do resultado, que você não entende que você precisa aprender o processo. Aí você pulou a etapa principal do método, que é o quê? Você passar pela a mentalidade ser blindada de procrastinação, de preguiça, falta de atenção. Então, ou seja, é a mesma coisa. Então, o mercado digital, ou seja, as mentoras, os mentores que só vendem para vocês resultados, é exatamente isso que eles vendem para você e você compra ali uma mentira que realmente não existe. Então, ou seja, às vezes muitos deles fazem o quê? Compram carros mentirosos, né? Vai na concessionária, vai lá, tira uma foto dizendo que está comprando aquele carrão. Outros encostam lá na mansão do amigo, vai lá, é convidado para poder ir para uma festa, se encosta na mansão, pega uma foto num ângulo mais lindo dentro daquela casa, enfim, e fala para você que já está vivendo a tão sonhada liberdade. E sabe o que acontece? Com as IAs avançada, existem muitas mentiras ainda, porque ela pode se insinuar que está em Paris da vida, nos Estados Unidos da vida. E aí você precisa estar com pessoas e caminhar com pessoas que realmente são íntegras, pessoas que de fato realmente vai te levar aos seus verdadeiros resultados, porém com conquistas constantes diárias. Não é isso, Gleice? Vou deixar ela falar. Boa noite, meninas, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vinda aqui no nosso módulo. Aqui a gente não vai falar, desculpa, aqui a gente não vai falar mentira para vocês. Vamos falar simplesmente a verdade. O que a Wélida falou é extremamente verídico, né? Que muitas pessoas acabam comprando o processo a vida do outro, mas não compram o processo. Em questão, hoje também tem vários ainda, né, cursos, mentorias que ensinam as pessoas a mentir, né, viver essa vida de fachada para iludir outras pessoas a querer comprar com ela. Então, às vezes você compra, né, você compra aquilo que você está vendo e acaba você mesmo comprando, você mesmo se decepcionando e generalizando o mercado Pagam todo. modelos para prestar Sim, testemunhos e depoimentos. generaliza o mercado todo por um erro de visibilidade. Aquilo que você viu, você desejou, você comprou e você se frustrou. E nisso que você fez esse pacote todo, viu, comprou e se frustrou, você acha que nada mais é útil para você. Entendeu? Você é completamente. Isso aconteceu já comigo. Isso eu estou falando por experiência própria, tá? Não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim, eu, Gleiciane, ou talvez eu vou falando até da Wélida também, que a gente já comprou vários cursos, várias mentorias que eu já comprei cursos que já me ensinaram a mentir, ensina os alunos a mentir para captar outros alunos. Você acha que nossa vida é abençoada dessa forma? Não, pode até ser. A gente pode até, não abençoado, mas a gente pode até conseguir, né, chegar a um patamar, mas depois daquele patamar a gente se
pode deslizar e a queda pode ser maior, né? Então, o que que acontece? Hoje, dentro do mercado digital, sim, temos que tomar cuidado? Temos, né? É aquilo, não existe placa na testa de ninguém, né, Wélida? Não tem placa na testa de ninguém falando que, ó, eu vou te enganar, ó, eu vou te abandonar, ó, eu vou te seguir, vou te trazer para cá, mas eu vou ficar, vou te dar isso, aquilo. Não. É igual a Wélida falando aqui sobre força de vontade, né? Aqui você só tem resultado se você fizer. Ai, Gleice, Wélida, mas eu já faço. Não, não é um dia, 2 dias, 3 dias. É se você fizer, é fazer. Tem que fazer. É um processo. Esse processo pode ser, para alguns, pode ser rápido. Para outros, pode ser médio. Para outros, pode ser mais lento. Existe aí, é só a pessoa e Deus, não é a pessoa, a mentoria, a pessoa, a mentora. Às vezes, igual eu sempre falo também nos meus atendimentos, a primeira coisa que eu pergunto, o que te traz o que te fez ter interesse sobre o mercado digital? Ah, porque eu quero ter minha liberdade financeira e quero ter o meu tempo para o meu filho. Todo mundo quer ter o tempo com o filho ou a liberdade financeira. Mas o que que você está disposta a fazer para você alcançar essa liberdade? Né? Porque todo mundo tem que pagar um preço. A gente paga um preço de tempo, né, Wélida? A gente é mãe, a gente é esposa, né, Wélida? Não é fácil Tem que ser ter o esposa. tempo para poder se dedicar aos esposos. Sim, Igual aqui, com a gente a está família, gravando os aqui, filhos. é meia-noite, nós estamos gravando meia-noite e meia. Inclusive, às vezes a gente até embola um pouquinho, mas por quê? Porque a gente precisa é, falar com atenção do que a gente vai entregar para vocês, para não mentir. E aí, não entregar para vocês aquilo que a gente não vive. Então, aqui a gente está aqui para poder falar para vocês o que realmente existe, sim, o processo da liberdade, existe. Tanto que eu trabalho na rede pública como professora à tarde, atuo como cabeleireira de manhã cedo, a Gleice também como cabeleireira, e também nós temos tempo para atuar no digital como mentoras. E não é fácil, além disso, eu atuo como cabeleireira, sou mãe, sou dona de casa, Também eu sou fico mãe. comida, aí eu tenho que os fazeres de dentro de casa, né? Tem os fazeres, tem aquele almoço que eu amo fazer o almoço para minha família, entendeu? Então, tipo assim, é a correria e é onde sobra o tempo para trabalhar. Aí tem que sobrar o tempo para trabalhar. Mas às vezes muita gente esquece, pula. É como fosse um processo. Hoje eu estou aqui 3 anos, como eu falasse para você, esquecesse meus 3 anos e só vivesse o agora. Mas não é só o agora. Para mim chegar, viver o agora, eu passei um processo de 3 anos. Então, quanto tempo? Gleice, quer dizer que eu vou passar um processo de 3 anos? Vou passar um processo de 4 anos? Eu não sei quanto você vai passar o processo, mas eu oscilei muito em questão de acreditar naquilo que eu estou vendo, comprar naquilo que eu estou vendo e me acabar me machucando, que quando a gente se frustra, não sei se você já aconteceu isso, Elida, com você. Quando a gente se frustra, a nossa frequência cai. E É quando a porque a frequência dopamina cai, que existe em cada pessoa, ela é salientada, ela é aguçada. Ela é em sim, uma dose, ela tem uma dose elevada quando é aquilo que te interessa. Então, sim, então, quando alguém diz assim para você, como ganhar dinheiro automático e você dormindo e o dinheiro caindo ali, fazendo pililim, pililim. Aí a pessoa o cérebro associa o ganhar dinheiro. E ela não consegue pensar, o neocórtex não pensa que existe um processo, existe ali uma etapa. Mas que com o mapa você consegue encurtar bastante esse caminho também, de não ter que passar sim. por várias etapas de sofrimento igual nós passamos, né, Gleice? Se Então, você fala uma coisa verídica, porque se eu contar para você, Wélida, para você, meus amores, que estão aí do outro lado, que eu fiquei um ano travada numa mentoria, porque falou que eu ia dormir pobre e acordar rica, ouvindo o sininho no meu ouvido. Só que as pessoas, o Elida esqueceu de avisar que aquilo ali era pago. Eu tinha que ter muito cacife para colocar, para ouvir o sininho tocar. Então,
se torna uma mentira, se torna uma frustração, porque eu que estava começando no mercado digital, sem nada, mãe carreira solo ainda, sem nada, tava querendo só, a única coisa que eu tinha era um sonhozinho, e o único tostão que eu tive, torrei para comprar o que eu queria aprender. Aí, só que eles falaram que era fácil, não precisava falar com ninguém. Eu que estava começando, né? Todo mundo que está começando, ninguém quer falar com ninguém. É, não precisar falar com ninguém, não precisar conversar com ninguém. Só que as pessoas esquecem, gente. Vou dar só uma dica aqui, que a gente está falando a verdade, Anitta. Para gente que começa, não quer falar com ninguém, você tem que dar um patamar. O patamar tá assim, ó. Deixa eu falar para vocês. Tá o tráfego orgânico, tá o X1 e tá o tráfego pago. Aonde eu comecei foi daqui para cima, só que o certo é você começar daqui, de baixo para cima. Eu comecei de cima para baixo. Então, meu tombo foi assim, rolando. Foi rolando porque, tipo assim, eu já estava aqui, pobre. Eu pobre. Ué, ri não. Aqui, eu pobre já estava aqui em cima, sem dinheiro. Foi ideia da o Wellington que gosta. Foi ideia, sabe, daquele jeito. E simplesmente, quando eu fui ver que precisava de site, precisava de raio de domínio, o que, que é isso, gente? Uma coisa muito louca. Um tal de domínio, que dominar quem? O Pink e o cérebro, vamos dominar o mundo, né? Aí, tipo assim, Wellington, se eu falar com você, eu ficava perto no computador e eu não tinha computador. Eu tinha que ir para Lan House, só que eu fiquei com medo de ir para Lan House. Você tem noção que as pessoas colocam na nossa cabeça, Wellington? O que a gente quer mudar de vida? Você Mas não tem noção. é aquilo que eu acabei de falar, o neocórtex, que é uma parte central Sim, do cérebro do ser humano, ele associa apenas a parte boa e não processa a parte do processo. E aí, o que que acontece? Já ouviu falar aquela frase lá que é muita areia para o seu caminhãozinho? sim. Aí a Essa gente fica. frase, essa frase, ela remete muito dentro do digital, porque sabe o iniciante que está começando a ter o primeiro contato para entender como funciona, aí ele já vai, parece um cara oferecendo uma mentoria, um processo de acompanhamento para pessoas que já estão muito avançadas, que já passaram por todo esse processo que eu e você já passamos. Aí, a engraçadinho com o preguiçoso e a preguiçosinha, vou comprar esse aqui é rápido, o caminho para me chegar logo rápido, o mapa, né, o direcionamento, sei lá, o método, eu não sei o que lá, milionário, enfim, e aí você acaba achando que, né? Então, ou seja, Sim. não é assim, não é Eu me simples frustrei assim. muito, eu me frustrei muito e eu vejo até hoje muitas pessoas se frustrar porque as pessoas esquecem de avisar que o tráfego pago, o tráfego direto, ele dá dinheiro? Traz, mas meus amores, ele traz, mas você tem que ter um bom cacife, as pessoas esquecem, né? Wélida, de avisar que você tem que estar lá num patamar elevado. E porque aquele patamar elevado, que quando você gasta, você não sente ainda que comeu do seu bolso. Porque você tem ainda para repor. Não é aquele que você já paga e já fica com medo de gastar porque você já não tem outro. Você entendeu? Para repor. Então, tipo assim, as pessoas esquecem. Muito fácil. Minha mãe dá um ditado, fala um ditado, quando o santo. Como é aquele. Não tô te ouvindo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pode desconfiar. Quando fala que você vai ganhar o dinheiro do dia para noite, ô meus amores, para de cair no golpe. Vocês vão cair, estão caindo no golpe. Ninguém ganha aqui fácil. Tem que trabalhar, tem que ralar. Tem que ralar. A gente está aqui, ó, vou falar igual ela, da meia-noite e 42. A gente está aqui para tentar te ensinar, para tentar te mostrar o caminho. Não fazer por você. Não fazer para você. É Nem aquilo, por mas se mostrar até para que para você. nós é 30% da mentora, né? Eu vou botar aqui que é uns 60%, uns 60% de vocês e 40% nosso. É Uhum. 60% da prática de vocês
e 40% nosso da nossa entrega técnica e direcionada. Ou seja, essa conversa aqui vai que falação, não é falação, não. É algo que já vai fazer você entender lá na frente por que você precisa daquele módulo quando você avançar, para você não pular a etapa e entender que realmente existe esse processo. E eu acredito que é isso. É sobre isso esse módulo, né? Tá sem volume. Vou voltar aqui. Voltou. Tudo que a gente aprende, a gente leva como experiência. E a gente está aqui para mostrar a real para vocês. Não é nada maquiado, não é nada fantasioso, não é nada mentiroso, É o que a gente mas faz. algo real. É o que Isso nós aqui que a gente fazemos. conversou, né, Wélida? Isso aqui que a gente está conversando agora é algo real que acontece na vida de todos os afiliados, mas são poucos que são verdadeiros, corajosos de falar o que acontece. Entendeu? O que acontece? Não existe momentos de Cinderela, né? Varinhas de mágica, pim, 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 que você, ou sua pobre vai ficar rica. Não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que se dedicar. É igual eu sempre falo, um dos atendimentos que eu falei com vocês, sobre o que você acha que o mercado digital pode proporcionar na sua vida. E muitas de vocês perguntam para a gente, talvez pergunta até para a Wellington também, mas quanto quer colocar a culpa, a responsabilidade na gente? Quanto tempo eu vou ganhar? Mas se eu entrar hoje, com quanto tempo eu consigo R$ 100, R$ 300. Eu não sei, meus amores. Sabe por quê? Eu respondo bem assim, isso eu não sei te informar. Porque eu não sei se vocês são preguiçosos, eu não sei se vocês são, sabe, com falta de coragem, se vocês são dedicadas, porque isso, a metodologia só tem para quem estuda. E só tem para quem é aquele que passou o processo. E é capaz de te ensinar. Mas agora o resultado é individual. É ou não é, Wélida? O resultado. Você pode comprar mentoria o que você for, você pode estar com os maiores, os melhores mentores sentado ao seu derredor. Mas se você não praticar, e nós, hoje, como mentoras e afiliadas também, se a gente não praticar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar com a nossa overdose de conhecimento, a nossa obesidade de conhecimento. Simplesmente nosso conhecimento só vai ficar para a gente só vai inchando, inchando e não tendo prática. E vai servir para alguma coisa? Não, tudo é na prática. E não é porque você praticou hoje, não é porque você errou a primeira campanha, errou o primeiro criativo, não deu certo o primeiro, o segundo criativo. Quantos criativos você já tentou, Hélida, para chegar até onde você está? Para se aperfeiçoar? Quantos criativos eu, Na Gleice? verdade, você tem que aprender ainda a fazer um criativo, porque muitas não sabem mexer no Canva, que é uma ferramenta simples e Sim, então intuitiva. mas Muitas não você só sabem, aprende pensando. muitas não sabem manusear a ferramenta, que inclusive dentro desse módulo, de um desses módulos, você vai ter o manuseio dessas ferramentas, para você poder usar. Inclusive, quando você falou sobre uma fala, me trouxe a memória da empreendedora que quer encher e lotar a agenda, né? Porque quantas pessoas que vendem essa questão da, você vai ter a liberdade, e essa liberdade também acontece também com as empresárias que têm um negócio físico, por É exemplo. físico. Vão encher, lotar a agenda, lotar, você tem cacife para atender essa demanda de pessoas, porque o que você vai aprender aqui, realmente a gente vai ensinar você a lotar a sua agenda. Mas você está preparado para a logística, para atender essa galera toda que vai vir das estratégias que você vai aprender aqui dentro do mapa? E você tem que estar preparado. Se você não estiver preparada para atender esse monte de gente que vai chegar da demanda das estratégias que você vai aprender dentro do mapa híbrido digital, você vai você vai falar, poxa, então assim, tem que ter toda uma estratégia por trás para você poder também ter uma agenda cheia. E o que seria essa estratégia? Só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa questão da etapa da liberdade, do processo de você inserir estratégias dentro do seu negócio, seja ele físico ou seja digital. Você lotou a agenda. Pensa cá comigo. Eu só estou pensando no dinheirinho entrando. Piririm, piririm, piririm.
toda hora apitando lá no meu PagSeguro, no meu Mercado Pago, ou na maquineta da Tom, seja qual for o aplicativo que você usa para receber, né? E aí você vai associar só esse dinheiro que está entrando. Mas e esse tanto de gente que você vai atender, será que você vai dar conta? Então, tudo isso tem um processo. Será que você está preparado para essa etapa? Não seria E melhor é, você, e não é aos seria melhor poucos. você segmentar esse público, não? Para você poder estar atendendo uma quantidade menor, mas porém um público mais qualificado que te paga aquilo que você vai cobrar para você trabalhar menos e de fato você realmente ter a verdadeira liberdade que eles não falam. Como que você pode ter? Eles só falam do resultado que você vai ter. Agenda lotada. Ou ganha dinheiro você dormindo, o barulhinho caindo, você. Ah, não, você não faz nada, não? Como assim? Dinheiro cair assim, automático, né? Mas eu acho que é sobre isso. Esse modo, exatamente, A gente adora falar, né? é. Então a gente Gente, pensar. não é nem sobre falar, é sobre realmente o que é necessário ser dito para que você esteja com a mente forte, fortalecida, né? E o mais interessante é, muitos de vocês podem estar aí do outro lado falando assim, nossa, mas são duas afiliadas, são duas empreendedoras, são duas mães, são duas mulheres que a gente sabe o que a gente está falando. E para a gente chegar até aqui não foi fácil, não é fácil. Mas você pode ter certeza que a gente vai alcançar todos os objetivos que a gente tem que alcançar para ajudar vocês a não cometerem o mesmo erro que a Wellington cometeu, que eu, Gleiciane, cometeu nesse longo da nossa jornada. E você pode ter certeza, nós estamos aqui como afiliada, né, Wellington? Sim, para revelar para vocês. Porque às vezes vocês só querem saber da bênção, mas vocês não querem saber do propósito, né, Wellington? É sobre isso. Querem saber, só querem saber da meta. E se vocês querem dar continuidade, a gente espera vocês lá no próximo módulo. Tchau, 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 tchau. Tchau!